vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, nós estamos parando para ouvir Deus falar. Porque uma das formas de Deus falar, Ele fala através da sua palavra. A palavra de Deus é a verdadeira profecia. Existem pessoas correndo atrás de profecias, correndo atrás de profetas. Se ele não ouvir um profeta, Deus não está falando com ele. E muitas vezes vira as costas para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso livro de regra e de fé. E eu convido nesse momento para você abrir lá em Jeremias capítulo 18, precisamente no verso 1 a seguir. A epígrafo do texto diz: o vaso do oleiro. O vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como oleiro, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Por essa leitura bíblica, eu quero chamar a sua preciosíssima atenção. Existe mais de 200 tipos de barros, mas não é qualquer barro que presta para fazer vaso. Existe barro que serve para fazer vasos, existe barro que serve para fazer tijolo, existe barro que serve para fazer telhas, existe vários tipos de barros, mas não é qualquer barro que dá para fazer vaso, Aí eu me reporto agora, lá no princípio, no Jardim do Éden. Diz a palavra que o Senhor fez o homem do pó da terra. No original quer dizer do barro. O Senhor disse, conversando com a Trindade: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, para
formar o homem, houve um acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já pairava sobre a face do abismo, sobre as águas. E o Filho já existia desde a eternidade. Porque João escreveu dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando Deus resolve fazer o ser humano, Ele conversa com o Filho e conversa com o Espírito Santo. Façamos, no plural, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Que lindo, né, irmãos? Aí o Senhor tocou a mão no barro, fez o homem do melhor barro, fez aquele boneco, foi moldando, porque o homem foi formado por Deus e Deus teve que moldar ele. E logo em seguida o Senhor soprou nesse boneco de barro, nesse vaso. Ele recebeu o Espírito, que significa ruach. O sopro de Deus entrou dentro de Adão. Aquele boneco de barro se tornou agora alma vivente, alma vivente. E aqui a gente vê, nessa passagem aqui, Deus dizendo para o profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. O Senhor dando uma ordem imperativa ao profeta: te levanta, desce à casa do oleiro. Você precisa se levantar e descer à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele se levantou, começou a caminhar e desceu na casa do oleiro, ou seja, uma olaria, uma cerâmica. E o Senhor disse: quando tu chegares lá te farei ouvir a minha voz. Verso 3: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando o profeta Jeremias chegara na casa do oleiro, ele percebeu que o oleiro estava fazendo algo, estava fazendo uma obra. E ele estava fazendo sobre as rodas, porque toda olaria, toda cerâmica, existem os equipamentos de trabalhos, as ferramentas de trabalho, o mecanismo de trabalho. E nesse tempo do profeta Jeremias, tudo era de forma artesanal, manual. Não existiam as máquinas que hoje existem nas casas de oleiros, nas cerâmicas. Era tudo de forma natural, de forma artesanal. E quando eles chegaram lá, ele percebe que o barro, que o vaso está nas mãos do oleiro, do fabricante. Agora observe bem, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, quando o oleiro estava preparando o vaso, trabalhando no vaso,
o vaso de repente quebrou. Mas ele quebrou na mão do próprio fabricante, na mão do oleiro. Ao quebrar aquele vaso na mão do oleiro, ele não pegou o vaso e jogou fora o vaso. Não pegou os cacos, os fragmentos e jogou fora. Jeremias percebeu que ele fez uma coisa muito interessante. Vejamos bem o que o oleiro fez com esse vaso que se quebrou na própria mão dele. Tornou a fazer dele outro vaso. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Vamos aqui colocar 2 pontos de conjecturas. Primeiro ponto: oleiro. O oleiro aqui representa Deus. O oleiro representa Deus. O vaso representa o ser humano. O vaso representa pessoas. A casa do oleiro representa, podemos dizer assim, a igreja, o local onde Deus trabalha. Representa muitos lugares. A casa do oleiro representa o local onde o oleiro trabalha, Deus trabalha. Por exemplo, através desse veículo de comunicação aqui está sendo nesse momento uma casa de oleiro, onde Deus está forjando, trabalhando na sua vida. Está trabalhando nesse momento. Podemos dizer que aqui também é uma casa do oleiro. A igreja, a sua casa também pode ser a casa onde Deus está trabalhando, onde o oleiro está trabalhando no vaso. E de repente, quando o oleiro começa a trabalhar, o vaso se quebra. Ao quebrar o vaso, eu repito, ele não lança fora, não despreza, mas pelo contrário, ele refaz, ele retorna a fazer a sua obra, conforme o que parece bem aos seus olhos. Aqui eu abro um parêntese para dizer: quem transforma, quem muda, quem lapida, quem molda o ser humano é Deus. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua casa. Deixe Deus trabalhar na vida do seu filho. Deixe Deus trabalhar na vida da igreja. Ele é o dono da obra. Se o vaso não quer entrar na forma, ele quebra. Ele quebra. E se quebrar, representa a prova, a luta. É o agir de Deus que Deus vai fazer na vida da pessoa. Por isso que tem vasos que voltam quebrados, trincados, rachados, mas volta. Mas volta. Porque Ele não quer jogar ninguém fora. Quem se joga fora são as próprias pessoas. Ele mesmo disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Então você vindo para Deus, permitindo Ele trabalhar, Ele vai refazer você, Ele vai renovar você, Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar a sua vida, a sua comunhão. E você vai voltar a ser aquele vaso, quem sabe até mais usado por Deus. Porque o vaso
ele não pode ficar o tempo todo vazio. Vaso foi feito para ser útil. Vaso foi feito não só para ficar na vitrine. Esse vaso é lindo, pense num vaso lindo. Não, vaso foi feito para colocar alguma coisa dentro dele. Vaso é um recipiente aonde se colocava água, vinho. Eita, glória a Deus! O Espírito Santo, ele quer voltar a entrar dentro desse vaso. A água do Espírito, o vinho que representa a alegria da salvação, quer voltar a entrar. Então você é um vaso escolhido por Deus. Deus está te preparando para uma grande obra. Você não está entendendo o agir de Deus na sua vida. Você não está entendendo. Mas desse dia, abra seu coração, se entregue, se doa e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Faça de mim conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade, usa-me, Senhor. Pois bem, para nós finalizarmos esta pequena reflexão, verso 5: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ele tem um poder, o poder está em suas mãos, diz a Bíblia. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o grande agir de Deus. Escute isso: antes de ser vaso, primeiramente é barro. O Senhor amassa o barro, prepara o barro, dá liga no barro, depois ele vai ter todo um processo para fazer o vaso. O vaso, ele passa por várias esferas, várias camadas para poder se tornar um vaso. O vaso é amassado. Esse é o período que o Senhor está amassando o barro para poder transformar num vaso. O vaso, o oleiro tira os fragmentos, não pode deixar um fragmento, um pedaço de pedra, pedaço de madeira. Tem que haver uma transformação. Ele vai tirando os fragmentos. O vaso passa um período no sol. O vaso passa um período no fogo. Depois de todo este processo, é que ele está pronto para ser utilizado como vaso. Aí você não entende por que as coisas ainda não aconteceram na sua vida, porque você está no processo. Você está no processo de Deus. Não é que Deus esqueceu de você, esqueceu da sua casa. Não, não, não. É que você ainda está no processo. Vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, vai chegar. Você está no processo de Deus. Deus está trabalhando na sua vida de uma forma extraordinária. Receba essa palavra em nome de Jesus. Seja um vaso nas mãos do oleiro, sendo usado de uma forma extraordinária.